Bom dia a todos, bom dia meus irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia, com a graça de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu peço ao Senhor nessa manhã, Senhor, visita cada lar, a cada pessoa que irá ver esse devocional. Meu Pai, que o Senhor possa adentrar lá dentro, retire tudo aquilo que não pertence ao teu filho, à tua filha, meu Pai. Retire tudo aquilo que há de mal lá dentro, meu Pai. Brigas, contendas, meu Pai, dissensões, facções, eu digo facções para quem não está habituado com esse linguajar, do caso dos cristãos falar, as facções brigas que acabam em rompimento entre filho que não fala com pai, pai que não fala com filho, irmãos que não se falam. Que o Senhor termine, meu Pai, joga esse espírito maligno por terra, meu Pai. Meu Pai, entra na finança dessa família, desse homem, dessa mulher que está passando por dificuldades. Nesse homem, nessa mulher, nessa família, meu Pai, que está com doença. Tem algum doente, meu Pai, ou mais pessoas doentes, com câncer, com doenças no sangue, doenças de pele, doenças nos órgãos, nos rins, nos pâncreas, coração, meu Pai, na pressão, nas veias, meu Pai, que o Senhor possa entrar com providência, jogar por terra. Eu repreendo todo tipo de doença, meu Pai, toda inveja que se instalou, que alguém jogou objeto consagrado que foi levado para dentro da casa dessa família, dessa pessoa, que está trazendo confusões, está trazendo derrocatas. Eu jogo por terra agora, eu declino, meu Pai, através da autoridade que foi me dada por Ti, meu Pai. Eu sou o ministrador da Tua palavra, eu sou teu servo, meu Pai. Eu tenho autorização legal no mundo espiritual. Não, meu Pai, eu venho te pedir, meu Pai, te pedir neste momento, nesta manhã, que o Senhor venha entrar com providência nessa família, nesse lar. Joga por terra, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, toda raiz maligna, seja doença, contendas, brigas na área financeira, familiar, material, espiritual, principalmente, meu Pai. Eu nunca vi, meu Pai, uma pessoa, no decorrer desses anos todos, meu Pai, eu nunca vi uma pessoa com uma vida espiritual desorganizada, que as demais áreas da vida estejam organizadas. Ah, mas você pode falar assim. Eu conheço pessoas que nem creem em Deus e são super ricas. Ok, mas são pessoas que têm uma disciplina. Eles seguem códigos. A Bíblia Sagrada que está aqui ao meu lado é um livro milenar que contém, Jesus deixou para nós, a linguagem mais nova, códigos. Não são códigos milenares, são mandamentos. Até aquele que não crê em Deus. Ah, por que aquele que não crê em Deus ele é bilionário? Ok, mas às vezes ele está cumprindo mandamentos. Ele cumpre mandamentos. Ele honra as pessoas à sua volta. Ele não, muitas vezes, por muitas não, porque se ele for desonesto, ele pode ser desonesto até no meio dos menores. Quando ele chega numa ascensão, ele atingir os meios dos bilionários, se ele começar ali no meio dos bilionários, que é uma classe pequena no mundo inteiro, se ele dá uma pernada igual ele dava quando ele começou quando ele era pequeno, os próprios bilionários vão tirar ele da roda. Não tem como ele permanecer, se ele iniciou roubando, como se diz, tirando dos mais pobres, dos mais necessitados, e chegou para atingir um patamar elevado, quando ele chegar lá em cima, eles não aceitam. Eles não aceitam. Esses homens não aceitam. Entendeu? Então é o que eu falo, meus irmãos. Eu venho aqui falar para vocês o seguinte. Eu quebro toda a raiz de maldição sobre a sua vida. E se apegue, e se atente. Eu quero trazer uma palavra hoje que é meio contraditória. Não é meia contraditória, eu quero trazer um alerta espiritual. Ontem nós falamos sobre espiritual, sobre inveja, sobre a Deus abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Hoje eu quero trazer uma palavra para que nós possamos abrir os nossos olhos. Nós estamos vivendo na era do quê? Nós estamos vivendo na que era? A era hoje das igrejas lotadas. Isso é no Brasil todo. Não é só aqui no sul, não. É no Brasil todo. O que acontece? Você roda o Brasil todo. Brasil todo.
nosso país todo. Não só o Brasil, e fora do Brasil também, você encontra. O que acontece? Você vê, abre-se uma igreja de esquina em esquina. Não estou falando nada contra a Bíblia. Melhor uma igreja do que um bar, do que uma boca de fumo, para destruir famílias, filhos, para disseminar desgraça. Entendeu? Mas o seguinte, só vendo a palavra do Senhor aqui, meus irmãos, as igrejas que mais lotam hoje, sabe qual são, meus irmãos? Não são as igrejas que pegam a palavra, mas não são aquelas igrejas que antigamente tinham aquelas que todo mundo conhecia, mesmo quem não era, que nunca foi cristão, quando eu também não servia a Cristo. As famosas irmãs do coque, aquelas mulheres que oravam, que tinham uma vida de oração. Essas igrejas, raízes, como se diz, né? Está extinto hoje. Hoje o que é? Se eu pegar, abrir uma igreja, um espaço grande, que cabe 5.000 pessoas, por exemplo, 5, 10 mil pessoas, eu não preciso ter um membro não, gente. Sabe o que eu faço? Eu convido. Pode ser um casal. Esse casal, se ele convidar mais um casal, for 4 pessoas lá. Se forem 4 pessoas no primeiro culto, chega lá o revelar, começar a revelar a vida deles, eles vão no WhatsApp, espalham para todos os contatos deles. E assim vira com uma corrente. No próximo culto, que tinha 4, se bobear já vai ter 400. No próximo culto, já vai ter 4.000. No próximo culto, se a minha igreja cabe 5.000, já vai ter 8.000. Já vai ter 4 sentados e 4 em pé. 5 sentados e 3 em pé, aliás. No próximo culto, aquela estrutura, aquele prédio, não está cabendo mais ninguém. Por quê? Chegou um profeta e o homem revela CPF, placa de carro, isso, aquilo, quem tem a mão. Gente, eu creio, eu sou arminiano, eu creio nos dons espirituais. Eu tenho dons espirituais. Eu tenho um dom do conhecimento da palavra, da ciência da palavra. Eu tenho o dom de discernimento de espíritos. Eu fui chamado como profeta. Eu tenho o dom de visões. Eu tenho o dom de revelações. Através da palavra e fora da palavra. Deus me dá visões. O Deus fala comigo. Às vezes, de eu olhar para a pessoa, Deus já me revela o que está acontecendo ali. Isso em inúmeras situações. Inúmeras. Mas eu fui treinado, fui ensinado, doutrinado por pessoas sérias, por ministérios sérios. Entendeu? Igual hoje, qualquer um abre uma live e não tem conhecimento bíblico nenhum, gente. Se você pedir para citar 5 textos na Bíblia, ele não sabe citar. Mas abre uma live, fala aí, manda meu Pix, aí já fixa logo o Pix na tela do celular, ou da câmera que seja, e começa a revelar. Aí você fala assim, mas como é que essa pessoa... Aí você vai me perguntar, você que não é cristão, que verá esse vídeo. Mas como é que essa pessoa, que não conhece nada de Bíblia, não é, às vezes não, muitas das vezes não é batizado, não conhece uma estrutura física, o templo em si, paredes, nunca esteve lá dentro, não estudou em seminário nenhum, não se formou, não teve mentores espirituais, pastores, para mentorear, para te ensinar, doutrinar. É igual faculdade. Você entra na faculdade, você vai lá, você tem o quê? Para você formar em medicina, você vai ter os professores lá. A advocacia, os professores. Você vai ter que passar em cada matéria. Chegou no final do semestre, no final do ano, você passou. Aí, se são 5 anos, cada ano, chegando no final do ano, você tem que passar em todas as matérias. Assim você vai passando. Se são 5 anos de faculdade, se são 6, se são 8, se são 10. No final, você concluiu, você passou, aí sim. Entendeu? E o médico, ele ainda vai fazer residência. Ele ainda vai residir para aquele acompanhar médicos mais velhos, experientes, mesmo ele já saindo da faculdade, porque ele sai com conhecimento teórico.
Aí ele vai para a prática, aí ele vai acompanhar os médicos mais velhos, que é o chamado, a chamada residência médica. Aí ele vai conviver na prática, no dia a dia. Aí tem um certo tempo, que eu não sei quanto tempo é. Aí depois que ele vai receber o aval, que ele pode exercer. Mas ele já é médico em si. Aí depois ele já começa ele mesmo a consultar por si. Abre o seu consultório particular, vai atender no hospital público ou no hospital particular, entendeu? Mas, e o advogado é a mesma coisa. Depois que o advogado se forma, o que ele tem que fazer? Pergunto para os irmãos. O advogado, depois que ele se forma. Ele se forma e não sai dali com diploma. Ele sai com diploma de bacharel. Ele não sai como diploma de... Sai como ele concluiu o direito. De bacharelado em direito. Mas para ele se tornar reconhecido no Brasil e fora do Brasil, um advogado verdadeiramente, ele tem que fazer uma provinha ainda. Muita gente aqui sabe. Que é a chamada prova da OAB. Aí, ele tem que estudar mais do que os, se eu não me engano, acho que são 5 anos que é para se tornar advogado que se faz faculdade. Se eu estou errado, me perdoem. Ele tem que estudar mais do que esses 5 anos todos para fazer essa prova. Aí ele faz essa prova da OAB. Ele passando nessa prova, ele se torna advogado. Agora, uma pessoa que nunca frequentou uma igreja, nunca teve pastor, nunca foi ensinado sobre os dons espirituais, não conhece nada disso aqui, não se formou, não tem conhecimento, não tem base bíblica, não fez seminário nenhum, não estudou, não se preparou para aquilo. E principalmente, não estou falando aqui que quem não fez teologia, pastor que não tem teologia, que tem muitos pelo nosso Brasil afora, mas são homens de Deus, são homens que oram, jejum, têm vida de consagração, pagam preço. Vocês acham que é fácil? Um pouquinho só para vocês. Eu sou um cara que me abstém. Eu jejuo com frequência. Eu oro meia-noite, 3 da manhã, 5 da manhã, 6 horas. Eu estou em oração. Oro durante o dia, a hora que dá, de acordo com os afazeres, aonde que eu estou. Eu procuro orar no tempinho que dá, mesmo que seja só um momentinho, eu vou no banheiro ali, pode ser 5 minutos, eu vou no banheiro e oro. Procuro estar o tempo todo conectado com Deus, para não falar, para não desconectar. É igual o Wi-Fi. A gente tem que estar conectado o tempo todo, senão não há sinal, não tem como a mensagem chegar. Vocês entenderam? Então aparecem charlatões para arrancar dinheiro das pessoas, denegrindo a imagem do evangelho. Aí as pessoas descobrem, aí colocam todos os evangélicos, os cristãos, no mesmo balaio, no mesmo saco, e falam que são todos charlatões, são todos vigaristas, enganadores, mentirosos, falsos profetas, falsas profetisas, falsas mulheres de Deus, falsas missionárias, falsas pastoras, falsos pastores, falsos bispos, falsas apóstolos, por causa de um. Aí eu pergunto para você. Você vai no, vamos dizer assim, no Ceasa. Aí você fala assim, eu gosto muito de laranja, vou comprar um saco de laranja e não esteja maduro, que esteja começando a querer madurar, para durar muito lá em casa, porque lá em casa nós consumimos muito suco. Você, às vezes, seu marido, ou você, sua esposa, seus filhos, são mais pessoas, mas tem 5 ou mais pessoas em casa. Nós consumimos suco de laranja no almoço, às vezes à tarde com bolinho, com um pãozinho, gostamos do suco. À noite, nós bebemos suco de laranja mais do que água.
Aí você vai lá e compra um saco, sai mais barato. Você fala assim, ó, tá em promoção um saco lá no ou no Hortifruti que seja. Você vai lá e foi lá e adquiriu um saco de laranja. Você chega em casa e começa a utilizar aquela laranja. Você tirou às vezes 5, 10 laranjas. O saco de laranja está cheio. Aí você volta mais tarde e vai notar que você vê uma que já está podre ali. O que você vai fazer? Você vai jogar o saco de laranja inteiro que tá bom fora, no lixo, ou você vai tirar a laranja podre? Você vai tirar, obviamente, a laranja podre, não é? Vai tirar a laranja podre, jogar lá fora para que ela não contamine, não estrague as outras. Mas você vai fazer suco com as outras, certo? Então é assim, meus irmãos. Nós temos esse discernimento. Tem o mau médico mau caráter. Tem um advogado mau caráter. Tem um policial mau caráter. Tem o empresário mau caráter. Tem pastores mau caráter. Tem padres mau caráter. Todas as áreas onde há o ser humano tem gente boa e tem alguns ruins também. Tem. Todas as áreas. Você sabe. Na empresa, você sabe. Fulano é de gente boa. Agora fulano ali, ó, não dá pra mexer. Até dentro da nossa família nós sabemos. É duro falar, tem gente que não fala isso por vergonha. Mas até dentro da nossa família tem pessoas maravilhosas, mas tem pessoas que infelizmente não é que você tem que ficar o tempo todo batendo boca, brigando, quase saindo na mão nas vias de fato com essa pessoa. Não, mas você tem que fazer o quê? A pessoa pra lá e você pra cá. Se afaste. A Bíblia nos ensina: não discuta com o tolo. Você, em algumas versões diz que você passará por tolo. E se você aprofundar mais ainda no original, você se tornará tolo, passará por tolo e será envergonhado ainda por um tolo, que não sabe nada. Hoje está cheio de médico na internet, que não tem um diploma, que nunca entrou numa faculdade. Hoje está cheio de conselheiro amoroso na internet, que nunca casou e quer te dar conselho para o seu casamento. Hoje está cheio de influência na internet que quer te ensinar você a criar os seus filhos, ou seu filho, ou sua filha, mas não tem um filho, é pai de pet, é mãe de pet. Então como é que uma pessoa que não sabe nada, não tem propriedade para falar do assunto, vai falar, vai chegar e vai querer te ensinar alguma coisa, gente? Acorda pra vida, gente. Quem tá me falando isso? Quem tá me falando isso? Vai te dar um conselho pro casamento? A pessoa chegar, a pessoa vai falar com você, vem cá, vou te falar um negócio sobre o seu casamento aí que eu percebi. Não é assim, não é assim, eu tenho 40 anos de casado. Ou aí sim. Você tá com problema de saúde? Precisando emagrecer, ou tá precisando tomar medicação, vitaminas, você vai procurar um médico para aquilo. O médico vai pedir alguns exames. Olha, seus exames, você precisa dessas vitaminas aqui. Vai passar as vitaminas na receita para você. Você vai na farmácia e compra, na drogaria e compra as medicações, pronto. Porque ele é um profissional naquela área. Quando o seu carro dá problema, você procura quem? Você procura o padre para orar para ele? Você procura um pastor? A irmã, não. Você leva onde? No mecânico. É lá que é para isso. Não é verdade? Se o celular dá problema, você leva ele aonde? Na oficina que o cara conserta o seu carro? Você vai procurar um técnico, uma loja especializada para ver. Não é verdade? Então pare. Hoje esse alerta, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu quero que vocês entendam. Tem pessoas aí profetizando na carne, não é de Deus, está enganando pessoas. Mas como é que não é de Deus? Como é que essa pessoa fala e é verdade? Às vezes eu estou na live da pessoa, a pessoa fala meu nome, fala o nome da minha mãe, fala o nome do meu pai, fala o nome do meu cachorro, fala o nome do meu papagaio, fala isso, fala coisa que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, fala o que está acontecendo no meu trabalho, fala da empresa que eu fali, e a outra que eu estou abrindo, uma empresa que eu estou pensando em abrir, coisa que eu nem comentei com ninguém ainda, já está falando. Vou explicar para vocês.
Existe um espírito chamado espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. Preste atenção. Ó, para vocês verem aqui, eu vou ler um versículo para vocês aqui. Certo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 em diante, que eu quero ler para vocês. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, era o apóstolo Paulo e Silas, os dois estavam juntos. Certo dia, eles estavam indo para um lugar de oração. Encontramos uma escrava, presta atenção, que tinha um espírito pelo qual profetizava o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela tinha homens que eram donos dela, fazia ela como escrava, usava esse espírito de adivinhação que habitava na vida dela, para que ela adivinhasse o futuro das pessoas, adivinhasse a vida das pessoas. Ela ganhava muito dinheiro, ela ganhava uma porcentagem baixíssima, pequena, quase que nada, e a grande parte ficava com os seus senhores, com os donos dela. Ela era uma escrava dela, escrava deles. Seus senhores, com suas adivinhações. Essa moça seguia Paulo e Silas, gritando no meio de todo mundo, no meio da cidade, gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha só, o espírito que estava nela reconheceu que o apóstolo Paulo e Silas eram homens de Deus. Até aí, nada de mentira. E tudo que ela profetizava era verdade, porque ela tinha um espírito de adivinhação nela, mas não era por parte de Deus. Entenderam? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Olha o que ela falou ainda. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Os dias foram se passando, ela continuava gritando e falava no meio de todos. Finalmente, um dia o apóstolo Paulo ficou indignado. Porque se passaram vários dias, ela continuava a gritar que eles eram homens de Deus, que ensinavam, pregavam o caminho da salvação e tal. Que eram verdadeiros, que eram enviados por parte de Deus. Aí, um certo dia, o apóstolo Paulo ficou indignado, ficou nervoso com aquilo. O apóstolo Paulo ficou indignado, voltou-se ao espírito, no caso na moça, mas tinha um espírito nela, voltou-se ao espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo falou, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos dela, que eu falei lá no começo do texto, os donos da escrava dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os para os magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados.
depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. A outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levantou e os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Até aqui, meus irmãos. Vocês entenderam? Havia um espírito de adivinhação aprisionando aquela moça. Ela não inventava mentira da vida de ninguém. Todo mundo que ia consultar ela, ela profetizava. Está na palavra de Deus que eu li aqui, ó, na Bíblia. Não é eu que estou falando, não. Tinha um espírito de adivinhação nela. E tudo que ela falava era verdade. Se alguém a procurasse, ela falava assim, ó, eu falo. Dava o valor. O espírito de adivinhação, que não era por parte de Deus, não tinha nada, conexão nenhuma com Deus. Era um espírito maligno. Adivinhava, mas propunha para a pessoa, ó, é X, valor X. A pessoa vinha e pagava, ela profetizava. E a pessoa ficava, e a notícia foi se espalhando. E eles estavam ali há muitos e muitos anos, ganhando dinheiro do povo, tirando dinheiro do povo com esse espírito de engano. Porque o mal também tem poder. Satanás, gente, entendo, Satanás tem poder. Ele tem poder. Mas Deus tem todo o poder. Vocês estão me entendendo agora? Satanás tem 3 coisas que ele veio para fazer. A palavra de Deus nos diz. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai usar as mais diversas formas possíveis. O que ele acontece? Ele coloca um espírito de adivinhação numa pessoa, essa pessoa profetiza para você uma vez, dá certo, profetiza para você, dá outra, você acha assim, é homem de Deus, oh, que maravilha, é homem de Deus. Essa aí é mulher de Deus, essa aí é séria, mulher de Deus. Aquela igreja lá, ó, profeta lá, a profetiza lá, ó, é 100%, é 1000%, ó, é confiável. Fui lá, contou minha vida inteirinha. Nunca me viu. Você tem discernimento de espírito? O que eu falei ontem? Para você saber que espírito é esse. Por que o apóstolo Paulo, ele deixou rolar? Ele deixou acontecer. Ele deixou ela ficar gritando que ele era homem, que eles eram servos de Deus, do Deus Altíssimo, que eles pregavam e ensinavam o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. E eles eram homens de Deus, olha só. Primeiro dia. Ela fez isso por vários dias. Até que um dia o apóstolo Paulo se sentiu incomodado com aquilo. Falou assim, peraí, eu vou acabar com essa palhaçada hoje. Vou acabar com esse showzinho hoje. Como ele era um homem de Deus e tinha o dom de discernimento de espíritos, não era qualquer homem. Foi o apóstolo que escreveu o Apocalipse, que teve a visão do terceiro e do quarto céu. O que acontece? Apóstolo Paulo não era um homem qualquer. A Bíblia diz que as pessoas vinham de longe, traziam lenços, que tinham às vezes familiar em casa morrendo em cima da cama.
passavam, secavam no suor de Paulo e levavam e botavam sobre os enfermos eram curados. Aí você está falando que então o que você está falando aí que o homem pode curar? Não. A unção de Deus era tão forte na vida de Paulo que transbordava, transcendia. Meus irmãos, quero que vocês entendam. Se até Satanás consegue enganar, ele bota um espírito de adivinhação e usa homens, mulheres, hoje, nas redes sociais, nas igrejas, principalmente nas igrejas, que ficam assim, ó. Você pode ver. Nunca você vai ver um homem de Deus apontar assim num culto. Vou dar um exemplo, no meu meio, num culto. Você e meu irmão, você e minha irmã, vem aqui, faz favor. Aí Deus revelar para aquele, se for um homem de Deus, verdadeiramente, sério. Chamar a pessoa à frente. Se for um espírito maligno que estiver atuando na vida daquela pessoa, ele orar, repreender, expulsar o demônio, tal, ok. Libertar a vida daquela pessoa. Ok. Aí olhar no pescoço da pessoa, tiver um cordão. Falar assim. Aí depois, fazer aquela administração todinha, falar assim, olha, você não quer fazer o sacrifício com Deus? É claro que existe o voto, está na Bíblia, o voto é bíblico. O voto é bíblico. O dízimo também é bíblico. O voto é bíblico. O dízimo é 10% que você ganha. O voto é entre você e Deus. Você entendeu? Não é o pastor falar, você vai fazer um voto de 10 mil reais. Não existe isso. Quem faz, igrejas que fazem isso, eu não estou aqui. Deus não me chamou para juiz. Deus me chamou a pregar a palavra, ensinar e fazer a sua obra. Fazer a sua obra. Ganhar vidas para Jesus, para o reino de Deus. Para isso. Se eles estão fazendo lá, e se tem pessoas que acreditam e vão lá e pegam o envelope, sacrificam, vendem alguma coisa para dar 10, 15, 20 mil no voto. O voto é você e Deus. Deus tocar em você e falar assim, façam você sentir, vou fazer um voto de 50 reais. Se você tem 50 reais, não vai cortar sua luz, você não vai ficar sem gás, você não vai ficar sem comprar o seu remédio, você não vai ficar sem pagar o seu aluguel, sem uma prestação de algo que você comprou. Você tem os 50 reais, Deus tocou e você tem, faça um voto com Deus. Se você tem 500, se você pode ter 500, se você tem condições financeiras de 5 mil, Deus tocou em você, 5 mil para você não é nada, é você e Deus. Mas nem um homem vir estipular, faça um voto de tanto e você será triplamente, duplicamente compensado. Não, não existe, isso não está na Bíblia. É claro que está, eles usam a Bíblia é interpretativa, eles usam de forma para manipular pessoas, fazer as pessoas de manipular. É claro que se você fizer um voto com Deus, com sinceridade no seu coração, Deus não faz barganha. Deus não é Deus não é empresário, não. Deus não faz negócios, não. Deus vem abençoar pela sinceridade do seu coração. Você está me entendendo? Seu voto foi feito com sinceridade. Deus viu sinceridade ali. Às vezes ele se agradou do seu voto, não é o valor. Você pode fazer um voto de 5 reais. Se for com sinceridade seu coração, Deus viu que foi com sinceridade, você será abençoado. Você pode fazer um voto de 5 milhões de reais, mas se Deus viu que não há sinceridade nenhuma, é só ganância que está no seu coração ali, esqueça. Então, meus irmãos, cuidado com esse negócio de profecia. Busque fundamento. Se você não conhece a pessoa, procure alguém que conhece. Se é um vizinho seu, às vezes é até um familiar seu, se é um amigo seu, uma amiga sua, uma pessoa que você sabe, às vezes você não é cristão. Aí então uma pessoa trabalha com você, por exemplo, lá. Aí começa a falar assim, não, porque eu sou pregador,
Às vezes mulher, eu sou do ciclo de oração, eu subo no monte, eu jejuo, eu oro. Ok. A Bíblia diz, não julgue o profeta, mas sim a profecia. Isso que a palavra do Senhor nos diz para nós. Mas procure uma pessoa que tem entendimento. Quando você aparece uma dor no seu braço, você não vai procurar um médico especialista? Por que quando é o assunto espiritual você engole qualquer balela de qualquer um que vem falando com você? Se atente a isso. Igual eu falei, nunca o homem de Deus vai expulsar um demônio, vai profetizar na sua vida e falar assim, agora, meu irmão, meu Pix está fixado na tela aí, você faça um Pix para mim. Não. Se Deus tocar no seu coração de abençoar aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, se Deus tocar no seu íntimo secreto aí, o homem de Deus ele vai ficar feliz só dele orar por vocês, expulsar o espírito, revelar se tem alguém tramando alguma coisa, trazer uma revelação sobre a sua vida, se Deus mostrar, profetizar sobre a sua vida, já é o suficiente para ele. Ele não vai olhar a grossura do seu cordão. Quanto tá esse cordão no seu pescoço aí? Quanto vale? Ah, vale, paguei 10 mil. Faz um voto, põe ele no altar aqui para sacrificar o que Deus fez na sua vida hoje. Isso aí não é homem de Deus, não é mulher de Deus, não. Esse relógio aí vale quanto? Essa pulseira de ouro sua aí vale quanto? Põe aqui no altar, esse par de brincos, põe aqui no altar. Passa no cartão, tem maquininha, passa no cartão ali, ó. Passa um voto de 10 mil de agradecimento que Deus fez na sua vida, quebrou o laço e mostra essa família hoje. Não. O homem de Deus nunca vai te pedir nada. Ele nunca vai te pedir nada. Porque ele sabe que ele foi chamado por Deus para fazer a obra. Se, como eu disse, você sentir no seu coração, ó, eu tenho condições financeiras. Aquele pastor lá, aquele missionário, aquele bispo, aquele profeta, aquela missionária orou pela minha família, meu filho estava desenganado pelos médicos no hospital. Deus curou ele, saiu. Eu estou tão grato a Deus, em gratidão a Deus, em gratidão. Em honra, a Bíblia também fala, dai honra a quem é digno de honra. Em honra aquele profeta, aquele pastor, aquele bispo, aquela missionária que orou pela vida do meu filho, não vai me fazer falta. Em gratidão, Deus, eu não estou comprando a sua vida, não estou negociando com o Senhor. É em gratidão que eu não sei. Que às vezes aquele homem que orou, sentindo meu coração aqui, de ofertar um valor X para ele. Você procure, vá lá e oferte. Em gratidão. Mas não ele forçar você, induzir você a arrancar dinheiro de você. Outro dia, eu não sou de ficar em rede social. Não sou, porque eu não tenho tempo para isso. Estava numa rede, abri sem querer numa rede, estava uma mulher que se intitula Apóstola. Ok. Apóstola. Certo. Aí eu continuei rolando o feed, rolando o feed. Tava esperando uma pessoa chegar para nós irmos pro culto. Aí sem querer eu mexi no celular, fui ligar para mandar mensagem para a pessoa. Quando eu voltei no aplicativo sem querer, aí abriu o aplicativo. Eu esbarrei o dedinho, o mindinho, abriu o aplicativo, o celular, e começou a falar. Aí eu passei mais uns 2, 3 vídeos para baixo e vou ler. Na hora, a Espírito Santo de Deus me incomodou. Volta e vê o que aquela mulher tá falando. Eu voltei. Ela tava fazendo uma live ao vivo. Ela virou e falou bem assim: faz o Pix aí, meu Pix tá aí, ó. Eu não vou orar por ninguém. Se não fizer o Pix, eu não oro. Pode ter 1.000 pessoas na minha live, pode ter 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Mas se não fizer o Pix pra mim aí, eu não oro. Aí você sabe quanto que ela tava pedindo o Pix que ela tava pedindo? Ela tava pedindo R$1.000 por pessoa que quisesse oração. Você acha que uma pessoa que pede dinheiro para orar
para pessoas que às vezes tá com o pai morrendo no hospital, desenganado, tá com um filho, tá com o marido, com a esposa. Quando a pessoa quer oração, entenda, quando a pessoa busca por oração, porque a pessoa está passando por uma luta terrível, por um momento, alguma dificuldade grande. É claro que existem problemas maiores. É melhor você quebrar uma empresa do que você perder um filho. Mas não quer dizer que você quebrar sua empresa, às vezes você tem 300 funcionários lá. A empresa que você demorou, deu sua vida para você construir aquilo lá. Você tira o seu sustento, ainda tem 300 famílias ou até mais. Foi Deus que te abençoou com aquilo lá. E quando a pessoa vem para você te pedindo oração, a pessoa está querendo um socorro, um auxílio de Deus. Que Deus entre com providência, mude o cenário. Mas o que acontece? Essas pessoas são pessoas igual a moça que eu li no texto para vocês. Ele tem um espírito de adivinhação. Às vezes, quem entrou naquela live, que tem gente que entra. Tem gente que entra. Infelizmente, às vezes, não entra por falta de conhecimento. Às vezes é até cristão. Entra. Entra e faz o seguinte. Entra e paga os R$1.000 para ela ali. Às vezes não. Por ela tá pedindo dinheiro para poder orar para pessoas, aqui não tem nada com Deus. Deus não pede nada a você. Se for um homem de Deus e mulher de Deus, não vai te pedir nada, um centavo, nada para orar por você. O espírito de adivinhação que está nela pode falar com aquelas pessoas. Se entrou 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas ali, não sei. Eu não vi a live. Eu só vi 1 minuto e pouco. Quando ela falou num dia, se eu não mandar o pix, eu não vou orar por ninguém. Eu já falei, isso não tem nada de Deus isso aí. Porque a palavra de Deus diz, o homem espiritual tudo discerne, mas o carnal nada discerne. Eu sou espiritual, eu vivo no espírito. Eu conheço o mundo espiritual. Eu conheço macumba. Eu sei, só pessoa chegar para mim. Se ela foi na macumba, vier me contar uma historinha, se ela foi na macumba, se ela foi na umbanda, se ela foi na quimbanda, se ela foi no candomblé, se ela foi no espiritismo, se ela é do hinduísmo, se ela é budista, se ela é católica, se ela é mago, se é bruxo, se é feiticeiro, se é satanista, se é luciferiano, se é agnóstico, se é panteísta. Entendeu? Se a pessoa chegar para mim e começar a me contar uma história, não eu, capacidade própria, eu sou um homem, eu não posso nada, sou 100% dependente de Deus. Eu vou ouvir a história da pessoa, mas eu vou orar, Senhor, me mostra o oculto, o que está escondido que essa pessoa não me contou. Aí Deus vem e me mostra. Ó, já cansou de acontecer isso. Aí Deus vai falar, essa pessoa procurou certa pessoa em certa cidade, certo estado, ou até fora do país, fez isso, fez aquilo. Aí essa pessoa não cumpriu a parte do acordo lá, ou ficou devendo dinheiro, porque é muito caro para o que ela queria fazer e tal. Não estou aqui criticando a religião de ninguém, cada um com o seu. Respeito a todos. Todos. Mas na palavra que eu sigo, que é aqui, ó, Santa e Poderosa Bíblia Sagrada, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse. E o espírito da moça e a adivinhação que estava na moça falou ali. São homens de Deus, Paulo e Silas, ela gritava no meio da multidão, que estão ensinando o caminho da salvação. Qual o caminho da salvação? O caminho que leva a Cristo. Que eu acabei de falar aqui agora. Então, meus amados irmãos, não se enganem. Entendeu? Hoje virou chacota. Antigamente as pessoas tinham respeito, reverência. Você via uma mulher de longe e falava, levei uma senhora, que a mulher lá é crente. A pessoa passava, oi, tudo bem, mas até de cabeça baixa. Ó, aquele homem lá é crente.
As pessoas iam num bairro perigoso, numa boca de fumo. Chegava lá, os caras tudo abaixavam a arma em respeito. O senhor é pastor? Ah, sou obreiro, sou diácono, sou presbítero, sou pastor, sou bispo, sou apóstolo, sou missionário, sou evangelista. Entenderam? As pessoas às vezes botavam as armas no chão, cansei de ver. Botavam as armas no chão. Aconteceu comigo em Santa Catarina. Eu cheguei para orar num dos bairros mais perigosos lá. Eu orei uma pessoa, até para um estrangeiro, um país vizinho nosso. Orei pela mãe dele. A mãe de um cara que trabalhava com ele no tráfico de drogas. Foi numa igreja que eu estava ministrando, numa cidade de Santa Catarina. Me viu. Eu orei para a mãe desse rapaz trabalhar para ele. Ela chegou em casa e falou assim: a dor que eu estava sentindo, parei de sentir. Ela foi no médico, o médico refez os exames. O médico falou: ó, o que você tinha no seu seio, na sua mama, sumiu. O médico não soube explicar. A mulher começou a contar para todo mundo. Aí esse cara, a mãe do chefe, que não é brasileiro, ele ficou sabendo, falou que a mãe do cara tava acamada. Falou: eu conheço um cara. Me rodaram Santa Catarina inteiro atrás de mim. Só que eu estava no Uruguai. Aí quando eu cheguei, esses caras descobrem as coisas. Eles mandaram, pagaram até pessoas para ir até o pastor, né, nessa igreja que eu tinha pregado naquele dia. O pastor ali entrou em contato com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro. Achou que era para fazer um evento no ar livre, em praça pública, uma pregação ao ar livre. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Deus me levou para tirar uns dias de descanso nessa cidade. Com um amigo fui. Chegando lá, a pessoa me reconheceu. Manda mensagem para um, manda mensagem para outro. Eu estava na praia, um restaurante à beira da praia. Quando penso que não, chegou várias pessoas perto de mim. Profeta, ô bispo, acho que eu falar com o senhor, o senhor me dá licença? Eu tinha acabado de almoçar, falei, tudo bem então. Aí segui, me explicou a situação, fui lá. Fui na casa, um apartamento de luxo, alto padrão, 18º andar, área nobre. Fui lá, pedi licença, adentrei na casa, orei para a mulher, desci. Quando eu estava descendo no elevador, quando eu cheguei lá embaixo, na portaria, o que acontece? Passa um áudio pro outro, cerca o bispo aí, pede ele para voltar. Falei assim, misericórdia, Senhor. O que deu? Subi de volta para o elevador, cheguei lá em cima. A mulher já tinha se levantado. Estava no banheiro tomando banho. Ela tomou banho, saiu, preparou um chimarrão para mim. Ele deu a ordem. Eles foram na padaria, compraram um bolo, fizeram um mesão de café da tarde para mim. A mulher fez café para mim, num apartamento de luxo, alto padrão. E ele queria me dar. Perguntou se eu queria, eu olhei. Queria me dar um cordão que valia não sei quantos mil lá, mais de 400 mil reais, um cordão de ouro. Falei, misericórdia, o que eu vou fazer com esse cordão de ouro, gente? Eu parecia com um trem desse aí, vamos falar com... Tô igual os caras do tráfico. Queria me dar dinheiro em espécie. Eu falei, não vim aqui para isso não. Não vim aqui para isso não. Me perguntou se tinha alguém me incomodando, se eu queria me livrar de alguém, de alguma coisa. Eu falei, não, tá em paz. Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, o nome de Jesus foi glorificado aqui na sua casa, através da vida da sua mãe. E só isso.
nessa cidade, hoje eu chego, os pastores de lá não vão lá. Eu chego porque eu sou mineiro, mas estou aqui no sul. Eu chego, as pessoas, quando eles ficam sabendo, eu sempre vou lá orar por eles, que são vidas. Tem a vizinhança, oro por eles todos, para que Deus possa, no momento certo, se for a vontade de Deus, que quem convence o homem do pecado não é eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Mas a minha parte eu faço, eu prego, oro, converso com eles, entendeu? Já ganhei três mais a mãe, 4, entenderam? E Deus tem feito. Então, é o que eu falo com os irmãos. Me ofereceram dinheiro, me perguntou se eu queria um carro. Falei, não quero. Cara, é muito dinheiro. Cara, tem negociações de outro país com o Brasil, não só com o Brasil, com outros países. O cara faz uma ponte, o cara, vamos dizer assim, o cara é um mega empresário, narcotraficante. Me ofereceu o que eu quisesse, ele em euro, em dólar, falou, você quer em libra? Eu não tenho libra aqui não, mas eu arrumo, eu troco em câmbio aqui, como Santa Catarina aqui é muito fácil trocar, tem casas de câmbio, eu troco para você, área portuária, troco. Eu mando trazer para você, quer um valor, você quer um carro novo, vai na concessionária, escolhe um carro para ti. Eu falei, não quero, meu irmão. Ele fala espanhol, eu falei, não há necessidade. Não quero. Eu estou aqui a predicar a palavra de Jesus Cristo e nada mais. A honra e glória somente a Jesus Cristo. Só isso. Mais nada. Ganhei o respeito deles ainda. Agora, se eu pegasse dinheiro não sei o que deles ali, é um dinheiro vindo de origem, que é tráfico, de drogas, de armas. Você acha que aquele dinheiro ia ser abençoado? Poderia ser 1 milhão. Ele poderia me dar $1 milhão, que para ele não ia ser nada. E quantas vezes eu oro por pessoas, essas pessoas, eu orei por uma desembargadora de justiça, Deus curou ela. 1 ano depois ela me procurou, falou comigo, o que você precisa? Jogou o talão de cheque assim, ó, preto, black. Fala um valor aí que você precisa hoje para poder resolver o seu problema. Você quer comprar um apartamento aqui em Santa Catarina? Escolhe. Ela e o marido dela são riquíssimos. Além de ela ser desembargadora aposentada, ela é de família riquíssima. São imigrantes que vieram para o Brasil, crianças, se criaram. Hoje são aposentados todos os dois, mas são riquíssimos. Escolhe um apartamento para você morar aqui em Santa Catarina. Não quis. Aí Deus virou para mim e falou assim comigo, não pegue nada, não é a hora, não aceite. Ela está querendo te ofertar na sua vida em gratidão. Ela não está querendo comprar, ela está querendo ofertar, ela está grata, mas não pegue. E eu obedeci a Deus. Entendeu? Então não se deixe enganar, meu irmão. É todo mundo que fala, abre a boca e fala Jesus, que é de Deus não. Olhe. Se por trás não tem um interesse. Sabe por quê? Já aconteceu comigo vezes de eu estar passando, de eu ir para um país com a passagem de ida e ficar na casa de alguns irmãos. Os irmãos fazer questão de eu ficar lá. Fiquei. Entendeu? Só que aí eu fiquei assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu só vim com o dinheiro da vinda da passagem, para me voltar, estar em suas mãos. E preguei. Ali eu fiquei 15 dias pregando para o país afora. Levava a pregar, ministrar não.
No culto da manhã, no culto da tarde, no culto da noite, libertação, ensino da palavra, culto profético, a área que Deus me usa, de ensino. Eu tenho essa parte de ensino, por isso que eu falo demais. Aí o que acontece? Do nada, os irmãos falou, o irmão já comprou a passagem? Já comprou a passagem? Aí eu falei, não, ainda não. Falaram mais nada. Compraram a passagem, pegaram $5.000 e deram de oferta. Aí você coloca a R$5 hoje. 5 vezes 5, 25. Me deram de oferta. Aí você sabe o que eu fiz com esse dinheiro de oferta? Eu vim embora, tirei $1.000 para mim, dá o equivalente R$5.000, praticamente. E o resto, sabe o que eu fiz? Eu mandei para amigos meus que estão na África, missionários. $500 para um, $500 para outro, $500 para outro, mandei. Lá tem crianças que não tem nem chinelo, um chinelo para calçar. As menininhas às vezes não tem nem uma blusinha para poder botar as menininhas pequenas lá para vestir. Os meninos às vezes andam pelados porque não tem nem um shortinho para poder, andam nus porque não tem um shortinho para vestir. Então mando para lá. Outro dia um irmão, poucos dias, me deu também uma oferta, enviei para a África. Entendeu? Então isso é o Evangelho de Cristo, é o que eu aprendi, é o que eu sigo. Entendeu? E quando Deus manda abençoar, Deus fala, ó, vou usar alguém para te abençoar. Vem uma pessoa até mim e fala, ô bispo, eu quero fazer uma oferta na sua vida. Deus mandou eu fazer uma oferta. Deus, eu sonhei com o Senhor, ou Deus me incomodou, Deus me mostrou. Quando o Senhor nunca tinha te visto, quando o Senhor chegou na igreja aqui, quando o Senhor começou a pregar, em 10 minutos eu estava pregando, Deus falou no meu coração, oferte na vida desse homem. Aconteceu comigo, eu nunca pedi, não peço nada. Então, meus irmãos, fica essa palavra para vocês hoje. Se atente às vozes, se é verdadeiramente é de Deus mesmo, não é espírito de adivinhação, que tem muitos aí. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por essa manhã, por essa palavra abençoada, a palavra do Senhor, que é uma palavra direcionada, uma palavra para abrir os olhos dos seus filhos, para que eles não sejam mais enganados por esses falsos enganadores, essas falsas enganadoras, que há esses espíritos de enganos que usam homens e mulheres transvestidos de servos do Senhor, que falam em teu nome, mas não tem nada a ver com teu nome. Assim como essa moça que eu li na tua palavra aqui, que o apóstolo Paulo repreendeu ela. Então, eu peço, meu Pai, que o Senhor abra os olhos do teu povo, para que eles possam ficar atentos, para que eles possam perceber, distinguir, saber o que é de Deus e o que não é de Deus, meu Pai. E que eles parem de dar ouvidos a certas coisas, certas pessoas, certos lugares, ambientes. E que eles possam, meu Pai, se abster, se afastar, romper com as trevas. Com as trevas. Há pessoas que falam assim, eu não faço mal para ninguém. Mas seu coração, se você tem uma mágoa no seu coração, uma pessoa que você não perdoa, pode ser um familiar, um colega, uma pessoa distante, que às vezes até que era um amigo seu, hoje se tornou um inimigo, você se afastou. Se você cair aí agora e morrer, você vai para o inferno, tá? Perdoe. Libere o perdão. A oração do Pai Nosso diz. O que a oração do Pai Nosso diz? Perdoa a quem nos tem ofendido. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que você pede perdão para Deus se você não perdoa os outros? Se você morrer, você pode estar dando dízimo, oferta, indo no culto, servir na casa de Deus. Você vai para o inferno, meu amigo. Seu coração se libera perdão. Graça e paz.
Que Deus abençoe o seu dia. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que as cadeias das cegueiras espirituais venham cair sobre a sua vida. Que os seus ouvidos entrem, eu profetizo, sejam selados contra os falsos profetas e principalmente contra as falsas profecias, contra o espírito de engano, o espírito de adivinhação. Deus os abençoe, Deus os proteja e os guarde. Tenham uma excelente manhã, tarde e noite abençoada por Deus. É o que eu peço. Obrigado, beijo. Hoje foi mais longo o vídeo porque havia essa necessidade de explicar que a palavra do Senhor disse: o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Fique em paz, que Deus os abençoe. Tenha um excelente dia. Beijo no seu coração, um forte abraço. Fiquem na paz.